Olá, estamos de volta aqui na Tink TV, no nosso programa Pense Nisso, programa que diariamente você acompanha, onde apresentamos os mais variados assuntos, personalidades interessantes. A Tink TV é uma TV que você acessa através dos canais 25 e 525 da NET e também da Claro. Falamos para toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Enfim, é um programa que você está se habituando a acompanhar diariamente aqui na Tink TV. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pelo acompanhamento e a discussão dos assuntos que são tratados aqui. As pautas estão sendo feitas através da orientação do nosso telespectador. E hoje vamos ter um assunto também interessante, uma personalidade mais interessante ainda, que vai abordar esse assunto, que com certeza vai mexer com você, vai falar com você, a senhora dona de casa, o senhor, enfim. É um assunto que afeta a todos nós. Vamos lá. Cuidar das finanças pessoais inclui os cuidados com as despesas domésticas e isso garante a estabilidade financeira da família e ajuda a proporcionar uma melhor qualidade de vida. A economia doméstica ela teve sua origem após a Revolução Industrial, quando a sociedade começou a se organizar para obter uma melhor qualidade de vida depois de um período de consumismo irrefreável. Hoje em dia, a sustentabilidade e o desejo de garantir a preservação do meio ambiente para gerar futuras se une com a economia. E ao fazer pequenas modificações no dia a dia, seja modificando seus hábitos na hora de compra, economizando água, luz, energia, alimentos, esses novos cuidados colaborarão na obtenção de uma maior economia doméstica. Vamos falar aqui sobre economia, despesas domésticas, orçamentos financeiros, investimentos de salário, enfim, vários assuntos que vai lhe chamar a atenção. E para isso, nós estamos trazendo aqui e agradecendo a participação do nosso programa da Luciana Iquedo, que é assessora de investimentos com várias certificações. Luciana, obrigado por atender o nosso convite e é uma honra recebê-la aqui no nosso Pense Nisso. A honra é toda minha para tratarmos aqui desse tema tão relevante e tão importante que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Bom, a Luciana, além de ter essa certificação, ela possui MBA Internacional em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, internacional e, bom, o currículo dela é extenso, né? É uma entrevistada muito especial nesse assunto também muito especial na nossa vida, que é economia. O que é uma economia doméstica, Luciana? A economia, de uma maneira geral, o que é? É lidar com escassez. E quando falamos da economia doméstica, de finanças pessoais, que envolve ali a gestão de um orçamento, a gestão de um recurso escasso, estamos falando especificamente da nossa vida pessoal e da relação daquele núcleo familiar com o dinheiro. E é muito interessante porque normalmente quando as pessoas se casam, quando a gente está ali naquela fase namorada, apaixonada, muitas vezes a gente fala sobre tudo, sobre a cor dos olhos dos filhos, onde vamos morar, já tem ali vários nomes programados, né? E no final das contas, sobre dinheiro, a gente ainda fala muito pouco, ainda é um tabu, e aí muitas vezes as pessoas se unem por amor e se separam por uma questão financeira. Então esse é um tema extremamente relevante que seja discutido, que seja colocado ali na mesa de uma maneira aberta para solidificar as relações entre os cônjuges, também com os filhos. A gente vem de uma época... Bom, isso começa antes do casamento, né? Porque muitos, por amor, fazem tudo isso que você disse, esse sonho todo, mas não se calçam na realidade, né? Eu quero ter um casamento maravilhoso, um casamento de fadas, né? Um casamento de fada, mas não está preparado para isso. Então já começa a desorganizar-se financeiramente antes mesmo do casamento. Exatamente, porque discussões de questões importantes, como quem vai pagar o quê, como que esse dinheiro que essa família vai adquirir por meio do trabalho, como ele será gasto, isso não é discutido. Como que irão se planejar para a aposentadoria, que tipo de férias, que tipo de nível de consumo essa família terá. E aí começam os problemas. E muitas vezes as pessoas têm criações diferentes.
E às vezes um vem de uma família extremamente gastadora, consumista, e o outro teve ali uma criação mais austera em relação aos investimentos, em relação ao uso do dinheiro, e isso pode gerar um sério problema lá na frente de relacionamento realmente. Bom, e já que ela citou aí o casal, né, na preparação de um casamento, consumismo, gasto, qual a recomendação para nós começarmos esse bate-papo que você dá para aquele casal que pretende se casar dentro de um certo tempo? Sim. O primeiro ponto é essa discussão importante sobre como que o orçamento familiar será composto. E ali existem várias formas de se discutir, por exemplo, a proporcionalidade, de acordo com a renda de cada um, o que cada um vai assumir dentro dessa relação. Outra questão extremamente importante é sobre o regime de união que será adotado, como união parcial de bens, que é o convencional, ou a separação total de bens, ou ainda a comunhão universal de bens, porque tudo isso vai ser decisivo lá na frente, quando falarmos ali da construção do patrimônio e também quando a gente fala de nível de consumo, né? E ter um orçamento e tentar se enquadrar dentro dele, já pensar nisso antes de casar, porque muitas vezes quando se está enamorado, se vai casar e se gasta demais ali numa preocupação com a festa, com o vestido, com a lua de mel, mas quando tudo isso acaba, começa a realidade daquelas contas recorrentes para a manutenção de um lar. Bom, tem uma pesquisa aí que diz que 72% dos casais não possuem uma reserva de emergência, né? Exatamente. Eu acho que até mais de 72%, né? Porque ninguém pensa no amanhã, na verdade. Exatamente. Infelizmente, a gente ainda tem um número pequeno de pessoas que se preocupam em poupar e investir, em pegar aquela renda e efetivamente destinar parte dos recursos para o futuro. Investir significa o quê? Em adiar aquela necessidade, aquele desejo de gastar. E sempre que a gente começa a fazer um planejamento financeiro, começamos pela reserva de emergência. E por que a gente começa pela reserva de emergência? Porque a ausência de uma reserva de emergência é que leva ao endividamento. E hoje a gente tem grande parte das famílias também endividadas. E quando a gente fala de emergência, a gente só não sabe quando ela acontecerá, mas é um fato que ela acontecerá. Pode ser ali um problema num cano da casa que furou, o pneu de um carro que estourou, ou posso ficar gripada, ir ao médico e sair com uma receita que eu não esperava, né? Aquela receita médica. E aí, se eu não tenho dinheiro, eu vou me endividar. Seja usando ali o crédito rotativo, do cartão de crédito, do cheque especial, parcelando no próprio estabelecimento, e eu começo a ter um comprometimento da renda com aquela despesa que eu não esperava. Todo mundo tem um sonho, né? Um sonho profissional, principalmente um sonho profissional, um sonho familiar. Agora, cuidar das finanças é um dos caminhos para alcançar esses objetivos. Exatamente, porque quando a gente cuida das finanças, a gente consegue ter mais tranquilidade em todas as outras áreas da nossa vida. Então, se eu tenho ali o meu orçamento equilibrado, se eu consigo, né, eu gosto muito de usar o exemplo das caixinhas. Então, dividir em caixinhas, a primeira caixinha da reserva de emergência, uma outra caixinha para esses sonhos, essas viagens. E o sonho é muito pessoal, né? Pode ser educação de um filho, pode ser dar uma vida melhor para os pais, pode ser conhecer o mundo. E outra caixinha para independência financeira, que é aquele momento que eu não preciso mais trocar o trabalho pela renda. Então, quando eu consigo equilibrar isso, eu consigo ter mais tranquilidade no meu relacionamento amoroso, no relacionamento com a minha família, no trabalho, consigo me concentrar mais, porque quando eu tenho problemas financeiros, eu comprometo todo o restante, né? Fico estressado, brigo, não trabalho bem. E a saúde financeira da família, lógico, ela passa pela... A saúde financeira da família, ela passa também pelo fato de você não deixar para amanhã, né? Exatamente. Você tem que começar a cuidar hoje, ou seja, cuidar ontem para dar uma sustentabilidade hoje e não esperar pelo amanhã. Exatamente. O segredo principal é aquele que a gente sempre ouve desde sempre, né? Gastar menos do que ganha. E isso também é um fator que é extremamente relevante, independente do nível de renda que eu tenho.
Então, muitas vezes eu penso que é preciso ter muito dinheiro para começar a investir, mas é exatamente ao contrário. Eu preciso começar e ter ali recorrência e consistência mensalmente para que eu chegue lá naquele meu objetivo que é pessoal. E quando eu consigo adiar esse desejo, consigo ter esse olhar para o futuro e para o nível de vida que eu quero entregar para mim lá na frente, eu consigo realmente trabalhar melhor as minhas finanças. Porque hoje a gente tem aquela questão do eu mereço, né? Então, às vezes eu estou com um problema no trabalho e eu penso, puxa, mas eu mereço fazer uma viagem. E aí, de repente, eu viajo, gasto um dinheiro que eu não tenho, me endivido no cartão de crédito e quando eu volto numa situação emocional pior do que a que eu fui. Então, é realmente ali um desafio muito mais emocional hoje quando falamos de finanças pessoais do que somente técnico. Bom, Luciana, e como é que nós fazemos um levantamento de todas as entradas e saídas para ter um orçamento familiar? Certo. A gente precisa começar anotando tudo. Então, o primeiro ponto é conhecer os próprios números. O que isso significa? Que eu preciso saber o quanto eu tenho de renda, seja do assalariado, que tem ali uma renda fixa, recorrente, seja do profissional autônomo. E aí não tem jeito, eu preciso ter uma anotação disso. E também preciso anotar tudo aquilo que sai de despesas. A maioria das pessoas com quem eu converso ao longo aí de toda a minha vida profissional, poucas conhecem seus números. E é engraçado porque, inclusive, o assalariado, quando você pergunta quanto ele ganha, muitas vezes ele não sabe exatamente qual é o valor. E a contabilidade mental, ela é extremamente falha. Muitas vezes a gente vai consumindo ali pequenas despesas, como aplicativos para deslocamento, hoje que são recorrentes, vou passando ali, né, no crédito para comprar sanduíches, alimentação fora de casa, ou as famosas blusinhas, né, que as mulheres, isso é uma blusinha, e quando eu vejo no final a somatória disso tudo, fica algo importante e relevante que vai comprometer. Então eu preciso anotar tudo. E como eu faço isso? Pode ser num aplicativo, pode ser numa planilha de Excel, mas pode ser da forma tradicional que eu aprendi com a minha mãe, foi minha grande professora, a primeira professora de educação financeira, que a vida toda sempre teve o caderno dela, que ela anotava tudo. Especialmente as contas de consumo, que são recorrentes, e eu preciso saber que naquele momento de emergência, o que é que eu tenho de mínimo para pagar. Porque a pior emergência qual é? É o desemprego, vou ficar sem a renda. Mas mesmo nesses momentos eu preciso continuar comendo, se eu vivo de aluguel preciso pagar a moradia, preciso pagar a internet para conseguir outro trabalho, enfim, questões essenciais que eu não consigo me livrar. E eu só vou saber quais são a partir do momento que eu tomo nota e não confio na contabilidade mental. Programa de hoje, conversando com Luciana Iquedo, falando sobre economia, ela que é assessora de investimentos e dando uma aula aqui de economia doméstica e dando um puxãozinho de orelha em cada um de nós, na verdade. Pensa que é só isso? Tem mais. Já aqui no nosso Pense Nisso na TIC TV. O Jornal ADC News, distribuído nas indústrias de São José dos Campos e região, está com uma parceria inédita com a Prev Fácil e oferece aos trabalhadores em geral a consulta previdenciária gratuita. Eu estou hoje aqui com o Marcelo, que é consultor da Prev Fácil, e vai falar um pouco mais para vocês de como funciona essa consulta previdenciária gratuita. A nossa consultoria ela é totalmente gratuita. Desde o início do processo até o término dele, todas as fases elas são gratuitas. Somente na concessão do benefício, quando o cliente efetivamente conseguir sua aposentadoria, é que nós cobramos os nossos honorários. Os serviços que a Prev Fácil oferece é aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, auxílio-doença, pensão por morte, o LOAS, tanto aquele com amparo ao idoso e também para o portador de deficiência física, e também a revisão de benefício.
Sim, como nós dissemos, a consultoria ela é totalmente gratuita e a Previfácio ela já está pronta, ela já absorveu todas as informações com respeito à mudança das novas regras de aposentadoria. A Previfácio ela já está há quase 20 anos no mercado. Hoje nós temos mais de 25 mil clientes ativos, sendo que dentro desse tempo quase 15 mil concessões, ou seja, quase 15 mil pessoas alcançaram a sua aposentadoria. E só nesse ano, mais de 1.187 pessoas já conseguiram o seu benefício. E quem tiver o interesse da nossa consultoria gratuita, pode nos contatar pelos números 12 3600 8091 e o WhatsApp 98222 0357. E também podem acessar o nosso site, que é www.previfácio.com. Pensou em aposentadoria? Pense em Previfácio. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso na Think TV, hoje falando de economia doméstica, e para isso nós estamos recebendo aqui a assessora de investimentos, a Luciana Iquedo, a quem está nos orientando, né? Orientando a senhora, o senhor, a você jovem também, como é que segura aí os seus gastos, né? Porque de repente você vai gastando, não se percebe. E quando vem o boleto, quando vem a conta, né, Luciano? Te leva aquele susto. Por exemplo, alimentação, né, onde a maioria dos brasileiros mais gosta de gastar, né? Sim. Tem alguma dica para a dona de casa, para o senhor, para a senhora que está nos assistindo, para que ele possa conter esses gastos da alimentação? Sim. No primeiro bloco a gente falou ali em anotar todos os gastos. No passo seguinte vem o planejamento, que é o que a gente chama ali de orçamento. É a construção desse orçamento, que nada mais é do que planejar. O quanto eu quero destinar do meu orçamento para alimentação, o quanto eu desejo destinar para lazer, o quanto eu desejo destinar para a Luciana, para aquela pessoa lá do futuro que eu vou encontrar daqui 20 anos. E esse nível de poupança hoje vai determinar ali o nível de renda que eu vou ter lá na frente. E quando eu faço isso, quando eu me planejo, eu vou colocar uma estimativa de gastos que eu quero destinar, por exemplo, à alimentação. E aí eu preciso controlar, não tem segredo. E quando eu faço isso, o que eu preciso determinar? Olha, eu sei que eu tenho um valor para gastar com isso, então eu devo comer um percentual das vezes em casa e escolher quando eu quero comer fora. E não tem jeito, especialmente para quem cuida aí de um lar, é o planejamento do cardápio, inclusive, né? Olhar ali o que está na época, frutas, verduras, legumes de época costumam ser mais baratos, fazer em casa, fazer ali algumas marmitas, por exemplo, se funciona para aquela família, pode significar uma redução significativa dos gastos com a refeição fora de casa. Então, com o planejamento e a organização, eu consigo ter uma eficiência muito maior em relação a isso. E aquela dona de casa que vai fazer a compra no supermercado e compra para fazer um estoque na sua casa? Ela está agindo certo ou compra somente o necessário? A gente vem de uma época de hiperinflação. E quando eu era criança, era muito normal, assim, quando chegava a renda, o salário, era necessário ir até o supermercado e comprar tudo aquilo que desse. E essa cena ainda para mim é muito clara, né? De 2 carrinhos cheios para passar um mês. Hoje, essa necessidade de comprar tudo com antecedência, a gente vive num país hoje que a inflação está extremamente controlada. E o que é inflação? É aquele efeito que faz com que o dinheiro perca valor ao longo do tempo. E eu não tenho mais essa necessidade. E às vezes, quando a família tem esse hábito de comprar em grandes quantidades, se ela não for extremamente organizada, muitas vezes perde a questão da data de validade,
os produtos vencem, não consome e a gente ainda tem aqui no Brasil um índice altíssimo de desperdício de alimentos. E é o dinheiro jogado no lixo. É um dinheiro jogado no lixo. Quando eu olho para a fruteira e vejo, por exemplo, ali uma banana que estragou porque eu comprei, ia consumir e a minha família não fez uso daquele produto, eu estou literalmente pegando o meu dinheiro e jogando no lixo. E aí, qual outra comparação que eu tenho que fazer? Quantas horas de trabalho, quantas horas longe das pessoas que eu amo, eu preciso despender para ganhar o salário, para ganhar a renda. Eu gosto de dividir a renda por dias e por hora, né? E aí eu consigo perceber que eu trabalhei aquele determinado tempo para jogar no lixo o dinheiro. Luciane Queda, o papo de hoje aqui no nosso Pense Nisso, falando de economia doméstica. Agora falar com você, moço, a mocinha aí que está nos assistindo, é um hábito, né? O banho, Sim. a energia elétrica, né? Então muita gente entra no chuveiro, debaixo do chuveiro, e ali fica por tempos e tempos, né? Isso afeta também a economia doméstica. Afeta. Tudo aquilo que eu consumo dentro de um lar vai afetar a economia da família, as finanças da família como um todo. E todo desperdício, ele vai ser significativo porque eu estou trocando de novo horas de vida para pagar aquilo ali. E isso vale para o banho, exagerado muitas vezes, e aí tem uma questão de sustentabilidade que hoje já não dá mais para se agir assim. Tem a questão da eletricidade, quando eu vou andando, deixando todas as luzes acesas, eu estou desperdiçando recurso. Vale também para aquela roupa, né, que eu vejo numa promoção, acho linda e não combina com nada que eu tenho no armário, que eu não vou usar. Eu estou jogando dinheiro fora, né? Eu estou roubando dinheiro de mim mesmo. Então é um cuidado que a gente tem que ter, porque são pequenas despesas que somadas trarão ali uma grave consequência para o orçamento como um todo. E são situações simples que passa até despercebido. Você vai escovar um dente e deixa a torneira aberta, né? Exatamente. Você está deixando o dinheiro ir para o ralo também. É uma outra coisa que eu sempre preciso fazer. Uma torneira vazando, que você também não se preocupa em consertar, tudo isso é desperdício e afeta o seu financeiro doméstico, né? Exatamente. E quando eu acho que a despesa é pequenininha, puxa, mas é uma banana, né? Eu preciso fazer a equivalência disso anualizadamente. Então eu pego aquela despesa que parece ser pequena quando eu olho ela fracionada para o dia e eu preciso multiplicar pelo período de um ano. Ou aquela recorrência daquela conta que mensalmente eu uso e adquiro um produto que eu não precise e eu preciso olhar isso no horizonte de tempo maior. E quando eu consigo sanar tudo isso e criar a minha reserva de emergência, eu saio dessa primeira grande armadilha que é o endividamento. O endividamento, o que ele significa para uma família? Significa que eu consumi algo que eu não tinha recursos para consumir naquele momento e eu paguei ali juros altos, juros caros para ter acesso àquele recurso por não conseguir adiar aquela necessidade. Pode ser por uma emergência, como nós falamos antes, mas também pode ser quando eu parcelo um bem de consumo porque eu quero na hora, né? E a gente às vezes quer na hora. E quando eu faço isso, quando estou, por exemplo, agora, né? Quando eu compro algo parcelado em 10 vezes, significa que eu estarei até o Natal pagando essa conta. Então, quando eu consigo sair dessas armadilhas, dessas ciladas, né? E ter ali um valor de reserva e que eu consigo emprestar de mim, ao invés de ter que recorrer a esse recurso caro, que é o endividamento, especialmente do que é rotativo, e aí aqui que vale a loja de conveniência. Sabe aquela loja de conveniência que fica normalmente dentro de um posto de gasolina e que a gente tem acesso, por exemplo, a um refrigerante 24 horas por dia, a água geladinha, a cerveja? No momento que eu passar, eu normalmente vou pagar mais caro do que indo a um supermercado de forma planejada. Com finanças é igual. Quando eu preciso recorrer ao crédito rotativo de um banco, cheque especial, ou aquele empréstimo que eu faço automaticamente no caixa eletrônico, ou na internet, que não tem ninguém vendo, não preciso falar com o gerente, não preciso falar com ninguém,
ele normalmente custa bem mais caro. Então eu acabo também tendo uma despesa financeira importante e que vai comprometer a minha vida. Bom, você falou em bancos, né? Vamos falar então de tarifas bancárias. A senhora, o senhor vai lá no banco, abre uma conta. Para ter uma conta no banco, para um pacote essencial, né? Mas aí oferecem tantas coisas que esse essencial ele deixou de existir. Aí já você se compromete com cartões, com cheques, aí o teu custo vai ficar mais alto e chega um momento que você não tem controle disso, né? Sim. Qual é a recomendação que você faz? Quando a gente olha lá para trás, eu não estou falando de muito tempo, talvez ali de uma década, 2, nós tínhamos poucos bancos que prestavam serviços e aí não tinha jeito. Para ter bancabilidade, eu precisava me sujeitar àquelas tarifas altíssimas, para ter folha de cheque, para ter cartão de crédito, e era mandatório, não tinha escolha. Hoje nós tivemos uma revolução nas finanças e nós temos aí acesso às fintechs, aos bancos digitais que já não cobram tarifa, nem para manutenção da conta, nem para as transações de transferência eletrônica de fundos, que é a famosa TED, né, para eu transferir dinheiro de uma conta para outra. Então a minha recomendação é que se amplie os horizontes e que se entenda esse novo mundo em que a gente vive. Se você ainda paga tarifas, né, para cartões de crédito, para ter uma conta bancária, de novo, olha aquele valor, multiplique ele por 12, veja o quanto isso compromete da sua renda e muitas vezes esse valor é suficiente para tirar férias, para viajar, para aproveitar com a família, e é um dinheiro que hoje você está jogando ele pelo ralo e tem várias outras alternativas. E nos próprios grandes bancos tradicionais, a tarifa essencial é um direito de cada um dos consumidores, né? É um pacote regulamentado pelo Banco Central. É bom destacar essa fala sua, que a tarifa essencial é uma obrigação dos bancos. É uma obrigação, que é o pacote gratuito com o mínimo de serviços. Então é um direito de cada um de nós. E se você não usa esses serviços adicionais, antes a gente tinha que usar bastante por conta das folhas de cheque, que era muito comum pagar parcelado com folha de cheque. Hoje eu garanto que a maioria das pessoas que estão nos assistindo talvez nem saibam onde está o talão de cheque se elas tiverem. E as pequenas despesas é melhor pagar com dinheiro, né? As pequenas despesas eu preciso ter controle sobre elas. E aí eu preciso pagar no dinheiro ou no débito, de forma que eu consiga saber aquilo que eu estou gastando. Então eu ainda gosto muito em algumas situações de ter o dinheiro no bolso. Então quando eu vou ali me expor a uma situação de consumo, que seja difícil me controlar, se eu tenho dinheiro, o dinheiro acabou, eu sei, acabou, esse é o meu limite. Conversando hoje com Luciana Iquedo aqui no nosso Pense Nisso, na sua Tink TV, e estamos falando de economia doméstica, uma aula que estamos tendo e oferecendo a você, ao senhor, a senhora, você jovem, sobre economia doméstica. Como é que você faz para segurar um pouco, né, os teus gastos? Hoje no Pense Nisso com Luciana Iquedo aqui na Tink TV. Vamos para o intervalo e voltamos já já com mais a Luciana e falando mais ainda sobre essa economia doméstica. Até já. Up Vendas traz para você Kangoo Automotive, que é para você que vai viajar, que tem carro, deixar o seu carro em boas mãos, né? O Daniel vai explicar para você o que é que a Kangoo oferece. Então, hoje nós fizemos toda a parte de alinhamento, balanceamento. Nós temos também pneu de diversas marcas e modelos, né? Temos toda a parte de revisão preventiva do motor. Para quem quer viajar, passa aqui antes para nós fazermos essa parte de revisão, para que ele viaje tranquilo, com segurança, né? Temos também a parte de trocas de óleos, freios, suspensão. Então, tudo que precisar referente a viajar com segurança, passe aqui na Kangoo. Para você que estiver vendo agora esse comercial, traga o seu carro aqui para a loja, que nós vamos dar 10% de desconto na parte de serviço. Então, fala o endereço. Nós ficamos na Avenida Cidade Jardim 891 e também na 951.
E também temos em Jacareí, que é na Barão de Jacareí, o número 1086. E o telefone? O telefone de São José é o 3931-3749 ou 3933-0396 e de Jacareí é o 3953-3015. Perfeito, tá vendo? Não tem mais desculpa agora para você que precisa viajar, manter segurança aí com o seu carro, com a sua família. É só vir aqui na Cangun Automotive e falar que viu esse programa para ter aí os 10% de desconto, certo? Então vem! Muito bem, nós voltamos aqui na TINC TV, no nosso programa Pense Nisso. Muito obrigado pela sua sintonia, hein? Pela sua audiência diária aqui no Pense Nisso, sempre abordando assuntos do seu interesse. Prestando serviços através da TINC, a sua TV regional. E hoje nós estamos prestando serviços falando sobre a economia doméstica e para isso trazendo aqui uma pessoa especializada no assunto, que é a Luciana Iquedo, que, dentre outras coisas, fez gestão de saúde pela Faculdade Getúlio Vargas, internacional. Dá um pouquinho do seu currículo, Luciana, para o nosso telespectador. Sim, eu sou administradora de empresas, comecei lá atrás a universidade, mas hoje não dá mais para parar de estudar com o dinamismo do mundo. Depois que terminei a universidade, fiz gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Tive a oportunidade de ir para a Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, para concluir o MBA lá. E aí, quando voltei, entrei no mercado financeiro em 2006, no finado Unibanco. E quando eu entrei no Unibanco, o Unibanco também me pagou um MBA especializado em finanças. E no decorrer da vida, eu comecei a atender o mercado financeiro focado em instituições de saúde. Aí fiz um outro MBA também na Fundação Executivo em Saúde e concluí esse MBA na Universidade de Tampa, na Flórida, né, nos Estados Unidos. Mas o importante é não parar de estudar, porque o mundo muda muito rápido e a gente tem que estar atualizado em relação a isso. Tá aí, um breve currículo da nossa entrevistada de hoje. Sentiu o conhecimento que essa mulher tem em economia? E ela fala de saúde também. Né? Você dá uma caminhadinha durante a manhã, né? Dá uma passeada, porque isso faz bem para o bolso. Sim. Eu gostaria de falar, de comentar contigo sobre a utilização do transporte coletivo, porque muitos usam o seu veículo para 1 quilômetro, né? É desperdício financeiro. Sim, eu sempre preciso entender qual é o gasto que eu estou tendo, o quanto aquilo vai afetar as minhas finanças. Se você fizer essa caminhada de 1 quilômetro, você ganhou saúde, não é verdade? Exatamente. E economizou no bolso. Sim, porque muitas vezes não faz sentido tirar o carro da garagem para percorrer uma curta distância, não ter onde estacionar. Ir até a padaria. Gastar gasolina, né? E a saúde, a gente tem a saúde financeira e a saúde pessoal. E quando as duas conseguem estar juntas em sintonia, é o melhor dos mundos. Bom, uma outra despesa que todos têm é TV por assinatura. Sim. Não é verdade? Oferecem várias situações e às vezes não cumprem, né? Sim. E aí a pessoa fica numa situação de dívida e faz um reparcelamento e aquele reparcelamento vem juros em cima e aí transforma-se numa bola de neve. Como é que você poderia orientar-nos em relação a isso? Sim, no fundo assim, quando a gente fala de endividados, a gente tem duas situações. Temos as pessoas que estão endividadas, mas que conseguem pagar as suas dívidas. Então eu não tenho uma reserva de emergência e eu estou gastando mais do que aquilo que eu ganho e eu entro numa situação de endividamento. E os limites muitas vezes se incorporam às finanças, às receitas. Então eu incorporo aquele limite que o banco ou que o cartão de crédito me oferece para a manutenção do meu estilo de vida e começo a pagar as contas essenciais com isso. E não tem jeito, se eu pago as contas essenciais como o supermercado, a gasolina do carro, a farmácia e quando eu faço uso de remédios recorrentemente, no mês seguinte eu vou ter de novo essa despesa. E de novo o meu dinheiro pode não dar e eu vou ter que recorrer novamente ao crédito rotativo.
Essa é a situação de endividamento. Então, o que fazer nessa situação para regularizar? A primeira coisa é saber exatamente o que eu estou devendo. E às vezes eu faço um empréstimo numa instituição, faço outro em outra e tenho vários pequenos empréstimos com fluxo descasado. Um parcelado em 10 vezes, o outro em 18, o outro em 2. Eu não tenho controle exatamente daquilo que eu devo. Então eu preciso conhecer o que eu estou devendo. Se eu estou ali usando esse crédito rotativo de maneira recorrente, vale mais a pena chegar no banco, olha, eu não consigo liquidar o meu cheque especial e não consigo liquidar a dívida que eu tenho com o cartão. Vamos parcelar? E faço um parcelamento numa parcela que caiba no meu orçamento, sem que eu precise fazer grande esforço para pagar, como muitas vezes esses descasamentos vão gerando ali, né, de custos impagáveis. Depois disso, eu preciso criar minha reserva de emergência. Eu preciso pegar tudo aquilo que eu gasto, que não dá para cortar, como falamos, e multiplicar de 3 a 6 vezes esse valor. E eu preciso investir num investimento de alta liquidez. O que é uma alta liquidez? É aquele investimento que, quando eu preciso dele, ele está ali imediatamente. Eu peço resgate para minha conta corrente e consigo utilizá-lo. O que é isso? É o Tesouro Selic, por exemplo, é um fundo de investimento DI, é um CDB de liquidez. E aí, quando eu tiver a próxima situação de emergência, eu recorro a esse recurso que é meu. Eu utilizo para aquela situação e depois eu me pago e faço a reposição daquele valor. Uma segunda situação é a situação dos super endividados. O que é o super endividado? É aquela pessoa que tem tantas dívidas que começa a afetar a manutenção do essencial para a vida. Então eu devo tanto que começa a faltar dinheiro para pagar a conta de energia elétrica, começa a faltar dinheiro para o gás, para alimentação, para coisas essenciais, para a saúde. Então aí a gente tem que ser um pouquinho mais drásticos, né? Fazer realmente uma recomposição dessa dívida de forma alongada, juntar tudo numa única dívida e parcelar alongadamente. Muitas vezes eu preciso cancelar os cartões de crédito para que eu não fique exposto a ele. E hoje a gente fala muito de arquitetura de escolha. Então o que é arquitetura de escolha? Se eu sei que eu vou ao shopping com o meu cartão de crédito e eu simplesmente não consigo resistir às promoções, o que eu faço? Ou eu não vou ao shopping ou eu não levo o cartão de crédito quando eu for. Então eu consigo me policiar de forma que eu não use aquele recurso que eu não quero efetivamente destinar para aquilo. E aí eu vou me reorganizando e nessas situações o que é essencial? É eu não gastar mais. Você que foi uma executiva de banco, é comum hoje o assalariado estar endividado, não é verdade? E aí ele vê uma oportunidade de levantar um empréstimo consignado num banco tradicional. Sim. Ou seja, ele está resolvendo a situação ou ele está se afundando ainda mais em dívida? Sim, depende da situação. A primeira, se eu devo o que é caro, e caro é cheque especial, é o crédito pessoal parcelado, sem vínculo com o consignado, e é aquela utilização do cartão de crédito que eu parcelo em várias vezes. Hoje a taxa de juros básica no nosso país é de 4,25% ao ano. Quando eu contrato ali, por exemplo, o cheque especial, que agora os juros caíram e estão, por exemplo, em 8% ao mês, o que eu vou pagar de juros é o dobro no mês do que aquilo que eu vou ganhar o ano inteiro se o meu dinheiro estiver guardado. Então, quando eu tenho essas dívidas caras, eu contrato ali um crédito consignado com uma taxa bem menor, com uma parcela que realmente possibilite que eu pague e que eu não me endivide novamente. Então, eu parcelei, o que eu tenho que fazer? Eu não posso no mês seguinte ir lá e usar de novo o limite do cheque especial, senão vou criando uma bola de neve. Isso é saudável. Agora, quando eu começo a entrar naquela situação de pedalada, né? Eu tenho lá um empréstimo consignado e aí de repente eu quero tirar férias. Eu vou lá, faço um novo empréstimo consignado e quase que uma troca com troco, né? Então eu pego aquela dívida que eu tenho, faço um novo com uma parcela maior e com troco
gasto tudo aquilo e volto e faço outro, e faço outro, e faço outro. Essa situação é péssima, porque Aí eu ele não consigo mais, sair. né? Ele se enrola e não sai mais, não é verdade? Exatamente. Então, Luciana, nós estamos conversando, estamos recebendo aqui hoje a jornalista, a Brisa Albuquerque, né, que está conosco acompanhando essa entrevista. Grande Brisa, obrigado pela presença aqui na Think TV. E a Brisa estava conversando aqui nos bastidores sobre registrar as suas despesas, Sim. né? Inclusive, ela até disse que tem as suas despesas controladas através de aplicativo. Como é que é isso? Então, eu preciso ter uma forma de anotar. Então, se eu tenho ali facilidade e hoje todo mundo tem realmente um smartphone, um celular, um aplicativo pode ser uma ótima alternativa, em que eu entre e efetivamente registre. Hoje, quando eu tenho ali, faço uso de cartão de débito e crédito, os próprios aplicativos dos cartões, eles costumam também te trazer um histórico de gastos, históricos de consumo. Então, no fechamento, eu consigo ir ali e saber quanto que eu gastei com aplicativo de deslocamento, quanto que eu gastei com aquele aplicativo, que é quando a gente bate aquela fominha, você nem telefona mais, né? Entra no celular e pede e entrega uma comida na sua casa. Eu consigo saber por cada área quanto eu consumi, então isso traz uma praticidade maior. A outra forma é a famosa planilha de Excel. Que isso é oferecido a todos, né? A todos. É gratuito. A senhora pode ter gratuito. esse aplicativo para controlar suas despesas. Exatamente. E se tem dificuldade com o aplicativo, entra no bloco de notas e tudo que gastar, entra ali e anota na hora. Né? Não deixe para depois, porque a mente nos engana realmente. Se não tenho familiaridade, não quero anotar, pegue o bom e velho bloquinho de notas, a caneta e anote no caderninho, no bloquinho, para que você saiba o quanto você gastou. Esse é o primeiro passo. Se isso não é feito, a gente não consegue evoluir, porque quais são os passos seguintes? Feito isso, eu faço o planejamento do orçamento. Puxa, eu gastei 40% do que eu ganho comendo fora. Eu quero gastar tudo isso com alimentação? Ou eu posso gastar, né? Ou eu posso gastar? Ou eu consigo ter algo muito mais razoável? Eu quero gastar 10% com isso. O restante eu quero destinar para outras coisas. E aí eu começo a planejar antecipadamente as minhas despesas. E depois eu evoluo para o outro nível, que é o nível de se tornar um investidor. Sair dessa ponta devedora, que paga juros, né, para usar um recurso, da ponta que ela é investidora. E o que é importante, assim, eu sempre gosto de frisar muito que os juros compostos, eles são implacáveis, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando eu tenho recursos investidos e eles estão ali, né, sendo beneficiados com o efeito dos juros compostos ao longo do tempo, esse dinheiro ele vai crescendo exponencialmente, porque todos os meses os juros vai incidir sobre aquilo que eu aportar e aquilo que eu já tenho de somatório das minhas reservas. Por outro lado, se eu estou endividado, o efeito é o contrário. Então, os juros estarão agindo sobre as minhas dívidas. E cada vez que eu me endivido mais, isso vai crescendo exponencialmente. Tá aí, é o nosso bate-papo de hoje, aqui na Think TV, no nosso Pense Nisso, com essa profissional de economia, a Luciana Iquedo. Tenho certeza que você está gostando, a senhora também, né? Ajudando a conter aí os gastos que às vezes você não se percebe, né? No final do mês não sobrou nada. Por quê? Porque você usou a mais no decorrer do mês. É uma aula que estamos tendo hoje aqui no Pense Nisso, na sua Think TV, a sua TV regional, que vai para o intervalo e volta já já com mais Luciana aqui no nosso programa. Até já. Para você que quer planejar toda a sua casa com móveis de qualidade, eu lhes apresento a Invicta Mobílias Personalizadas e já tem algo muito diferenciado no mercado. Conta pra gente, Tabata. Nós fazemos apartamentos a partir de 9.900. Esse apartamento com até 52 metros quadrados, a gente já tem algumas plantas, mas a gente consegue adaptar, fazer algo. E o bacana é que a gente consegue parcelar em 24 vezes. A gente tem os nossos
nossos projetistas, arquitetos, designers, a gente também tem engenheiro, a gente tem toda uma infraestrutura para recebê-los. E super fácil acesso. Fala o endereço pra gente. Rua Euclides Miragaia, 432, no centro daqui de São José dos Campos. E o telefone? É 98157-8786. E o muito legal é que tem estacionamento na porta, facilidade aí pra você. Então vem pra Invicta, porque a sua casa vai ficar linda por um preço super baixo. Voltamos aqui para o quarto bloco do nosso Pense Nisso na Think TV. Hoje um assunto especial sobre economia doméstica e a conversa com a Luciana Iquedo, especialista nesse assunto. Tenho certeza que você está gostando. 3 blocos, ela falou sobre economia, né? Conter os gastos, como é que você tem que se comportar na sua vida aí doméstica e também na sua vida pessoal. Agora, quem é Luciana Iquedo? Você é natural de onde, Luciana? Eu sou natural de Itaquaquecetuba. Bem pertinho. Bem pertinho. Sou itaquaquecetubense. Está em São José há muitos anos? A minha história com São José, Gisele, começou lá em 1999. Foi quando eu cheguei nessa cidade para trabalhar, originalmente com telecomunicações. Mas parece que quando a gente bebe água daqui, a gente não quer mais ir embora, né? O vale... Com certeza. O vale é maravilhoso e me apaixonei por aqui. Aqui é o lugar que eu escolhi para viver, a minha cidade do coração. Trabalhou onde aqui? Comecei trabalhando na Telefônica, ali naquele prédio antigo, né, na Humaitá, que foi Telesp, que tinha a companhia telefônica à borda do campo. Quando eu cheguei aqui ainda tinha fila para comprar celular ali na lateral, né? Fiquei bastante tempo ali, foi uma grande lição. Trabalhei aqui pertinho da sede, aqui na antiga Cambras, que virou Vivax, que depois virou NET. Depois trabalhei aqui nos bancos, né? Quando vim para o mercado financeiro, desde 2006 eu estou no mercado financeiro. Trabalhei nos grandes bancos, aqui em São José, trabalhei ali no centro, na Praça Afonso Pena, depois trabalhei no Satélite. E foi a cidade que eu escolhi para abrir o meu negócio, onde eu quis realmente ficar. Legal. Bom, o assunto é economia doméstica, mas eu não podia perder a competência e o conhecimento da Luciana. Para você que perdeu o seu emprego, né? Quantos e quantos não estão perdendo emprego nessa onda de desemprego que assola não só o Vale do Paraíba, mas todo o Brasil, e de repente você tem uma indenização e quer abrir o seu negócio, e vai abrir um negócio que você não tem muita certeza, não tem pleno conhecimento, e aí você pode se decepcionar, perde o que tem, e aí entra numa depressão e não consegue se reencontrar mais na vida. E tem acontecido muito isso, né, Luciana? Sim. Que recomendação que você dá para essa pessoa que tem um dinheirinho e quer aplicar em algum comércio? Sim. Ou aplica em renda? O grande cuidado que tem que se ter nesse momento de transição de carreira, e muitas vezes uma transição imotivada, né, que foi aquela que não foi você quem pediu e foi você quem quis, foi aquela que o empregador, por uma questão ou outra, decidiu não continuar com o vínculo empregatício. Eu tenho que tomar muito cuidado nesse momento. Porque quando eu falo em empreender, tem 2 cenários. O primeiro cenário é aquele quando se identifica uma oportunidade de negócio, que é realmente um bom negócio, tem um plano de negócios estruturado, tem o capital de giro para manter esse negócio aberto, pelo menos durante um ano, enquanto ele não estiver rendendo. Também tenho ali um fluxo de caixa para as despesas pessoais, porque eu não preciso manter só o negócio aberto, eu tenho que continuar, né, mantendo a minha vida nesse período. E quando eu percebo uma boa oportunidade, é uma situação. A seguinte situação é aquela que eu recebo aquele valor e aí eu utilizo sem muito planejamento. Não tenho um plano de negócios estruturado, decido fazer algo sem avaliar corretamente o que eu estou fazendo. E aí a gente percebe que o índice de mortalidade nos 2 primeiros anos de vida de uma empresa são altíssimos. Eu passei aí os últimos 15 anos avaliando empresas que pediam empréstimos, visitando negócios dos mais diversos tipos e realmente o índice de mortalidade ele é muito alto.
Então, numa fase de transição de carreira, eu preciso tentar voltar para a racionalidade e investir bem esse dinheiro, porque muitas vezes é o dinheiro de uma vida inteira. E aqui, né, no Vale, eu converso com pessoas que se dedicaram a vida toda, trabalhando numa indústria, trabalhando dentro de uma fábrica para ter aquele valor, e de repente, num determinado momento da vida, você não consegue mais, você perder aquilo ali, voltar e recuperar. Então eu tenho que avaliar algumas coisas. De repente eu tinha ali o acesso à saúde fornecido pelo empregador, eu deixo de ter, eu tenho que me preocupar com isso. Eu tinha um seguro de vida pago pela empresa e aí eu não tenho mais. E posso ter ainda uma dependência de pessoas importantes que me são caras, como os filhos. Eu posso ter que precisar daquele recurso enquanto eu não me recolocar ou enquanto o meu negócio não girar. Então, muito cuidado, né? E é isso que um assessor de investimentos também faz, auxilia as pessoas nesses momentos mais críticos que a racionalidade ela precisa imperar. Bom, e a gente percebe também, Luciano, foi muito importante esse depoimento seu aí, percebe que o jovem também está meio perdido no mundo de hoje, né? Sim. Ele não sabe para que lado vai, Exatamente. As oportunidades de trabalho são poucas, na verdade. Nós percebemos aí muitos jovens seguindo caminhos errados por falta de oportunidades, não é mesmo? E alguns que têm sonhos, mas que não se motivam a realizar esses sonhos. Sim. O que você poderia falar também para esse jovem? Sim, eu tenho ouvido muito recentemente toda essa questão de não se é necessário estudar, hoje a faculdade já não é mais tão importante quanto era antes, mas o que eu tenho a dizer, sou professora universitária, atuei aí bastante tempo diretamente com jovens, o que eu acredito? Eu acredito que a educação ela consegue nos mover e nos alterar o patamar que a gente vive. Então, buscar o conhecimento na fonte correta, ter uma boa formação, continuam sendo diferenciais extremamente relevantes para o futuro. A outra questão é a questão de duvidar daquilo que parece muito fácil. Isso nos investimentos e na vida como um todo. Tudo aquilo que parece ser um atalho, né, que pode parecer ali efetivamente algo que é fácil, muito rápido de conseguir, eu preciso tomar cuidado e ter uma percepção mais ampla da situação. E a educação financeira, quando ela acontece no jovem, lá desde a base, ele vai ter uma vida muito mais tranquila se ele começar isso cedo. Então, quanto mais cedo eu conseguir ter essa visão de futuro, conseguir ter mais consciência naquilo que eu gasto, né, na forma de realmente poupar. Poupar é investir lá para o futuro, eu vou ter que ter um esforço menor ao longo da vida. Então, se eu começo mais cedo, eu vou ter que fazer muito menos sacrifícios à medida que eu vou envelhecendo. Então, preste atenção na educação financeira, olhe com cuidado tudo isso, porque isso pode mudar a sua vida para muito melhor. Bom, você disse da pessoa que vai envelhecendo, né? Sim. Então vamos entrar naquela situação da terceira idade, né? Sim. Do idoso, Sim. que não se preocupou lá atrás, que não poupou. Sim. E hoje está aí na dependência de filhos, dependência de governo. Exatamente. Infelizmente, quando a gente avalia as pessoas depois que se aposentam, a questão da manutenção do nível e do padrão de vida que ela tinha antes desse momento, infelizmente só 1% dessas pessoas conseguem manter o mesmo padrão e o mesmo estilo de vida. A maioria tem um decréscimo na própria qualidade de vida. Isso acontece por uma ausência ali de uma reserva financeira que dê sustentação para esse momento. Acontece porque a aposentadoria, quando totalmente ali na dependência do governo, e a grande maioria das pessoas dependem exclusivamente do governo, o valor da aposentadoria é menor do que ela ganhava na ativa muitas vezes, então já tem um comprometimento natural. Tem uma questão de aumentar os custos de vida, especialmente no aspecto relacionado à saúde. A saúde fica mais fragilizada, isso acaba comprometendo um pouco mais. Então é um cuidado, uma preocupação que eu tenho que ter desde cedo. E às vezes as pessoas demoram para achar que elas vão envelhecer, mas não tem jeito, iremos envelhecer todos. E o quanto antes eu começo a me preocupar com isso, menos árduo e menos penoso vai ser essa trajetória.
né? Luciana, o que São José dos Campos representa na sua vida? Olha, representa o meu lugar, a cidade do meu coração, onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto em casa. Bom, e a economia é uma mestre, né? Agora e na cozinha, como é que é? Também sou boa, viu, Dirceu? Mando bem. Bom, você é daquelas que no seu momento de lazer, seu hobby, é abrir um livro de economia e ler ou não? Não, na hora de lazer não. Na hora de lazer eu gosto sim de cozinhar para minha família, gosto de viajar, gosto de fazer trilhas, né, trekking, caminhar, estar em contato com a natureza. Sua família, esposo, filhos, como é? Sim, temos 2 meninas, uma de 10 e outra de 13. Meu marido também se apaixonou por São José dos Campos, veio para cá para estudar no ITA lá na década de 90. Pensava que voltaria para São Paulo, mas não, escolhemos aqui de fato para ser o nosso lugar, onde a nossa vida acontece e onde somos realmente felizes. Tem algum ídolo? Poxa, não, um ídolo não, mas assim, Cristo, né, representa muito e é muito significativo na minha vida. As pessoas que marcaram na sua vida? Meus pais marcaram muito na minha vida e toda essa lição, né, toda essa forma de ter valores, de retidão, de ser correto, tudo isso é muito significativo, essa dedicação e esse esforço para estudar e trabalhar sempre foram presentes. Você tem a possibilidade de trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos você estaria onde e fazendo o quê? Puxa, creio que estaria com os meus avós, que foram muito cedo. Então a família e as pessoas que nos são caras, que nos são queridas, temos que aproveitar esses momentos, porque infelizmente eles não voltam. Uma grande saudade. Uma grande saudade do meu avô. Qual o nome dele? Antônio. Obrigada. Luciana, obrigado pela participação no nosso Pense Nisso de hoje. Foi muito importante essa entrevista. Com certeza ajudou a vida de muitas pessoas aí que amanhã vão acordar com outro pensamento, né? A economia doméstica. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e pense nisso. Vai mudar a sua vida. Legal. A entrevistada de hoje foi Luciana Iquedo, aqui nesse Pense Nisso na sua Think TV, falou de economia doméstica, espero que tenha ajudado, foi uma prestação de serviço. E muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. E amanhã estaremos de volta aqui com um outro entrevistado tão importante quanto a Luciana e um outro assunto também tão importante como esse tratado hoje aqui no Pense Nisso. Muito obrigado e até lá.